Nesse mundo recheado de animes e mangás, sempre vai haver aquela clássica discussão. O que é melhor, um mangá ou um anime? Ou até mesmo a ânsia de uma obra que você leu em forma de mangá ganhar uma adaptação em formato de anime. É o que basicamente acontece. E sempre é considerado um grande prestígio, né? Uma marca muito foda quando o mangá consegue ganhar uma adaptação em anime. E isso acontece cada vez com mais frequência hoje em dia, né? Hoje é raro que um mangá que fure a bolha, que chegue no ocidente, estoure, não ganhe uma adaptação em anime, né? Como por exemplo, Spy Family, Chainsaw Man. Agora já estão se falando também de um anime de Sakamoto Days, que é um mangá que tá na boca do povo hoje em dia. E eu, pessoalmente, sempre fui muito a favor de mangás ganharem sua adaptação e na animação, né, em formato de anime. Seja em formato de seriado, seja em formato semanal, que nem é One Piece, seja só um filme. Querendo ou não, nós aqui do ocidente consumimos muito mais anime do que lemos mangá, e a maioria das pessoas conhece as obras por meio do anime e não pelo mangá, que seria a matéria-prima, né? Então é muito positivo esse movimento. E até mesmo há obras que, na minha opinião, são muito melhores em anime do que em mangá, como por exemplo Jojo, que é um dos meus animes favoritos. Já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre. O mangá de Jojo é excelente, é muito bom. Porém, no anime ele ganha uma vida a mais. As cores, os movimentos, as músicas, os efeitos sonoros principalmente, é tudo muito mais vivo, muito melhor. E eu acho que a mídia audiovisual beneficia muito mais Jojo do que qualquer outro mangá. Porém, existe uma obra que está no panteão de obras preferidas das pessoas que leem bastante mangá, que é um dos que faz parte da santíssima trindade do gênero seinen, Vagabond. A obra-prima de Takehiko Inoue, um cara que não é só um mangaka, como é um puta artista do caralho. Muito provavelmente você já deve ter visto esse vídeo dele replicando artisticamente uma página de Vagabond em formato de arte plástica, realmente. O cara é muito foda, muito original e principalmente muito autoral. E assim como qualquer mangá de renome, sempre se falou muito sobre uma adaptação de anime para Vagabond, sendo que isso nunca saiu do papel, e essa obra é a minha única exceção à regra. Eu não defendo de forma alguma que Vagabond seja adaptado em anime. E para compartilhar minha opinião com você, a gente pode falar um pouco da obra, que é uma obra que eu amo tanto e que talvez seja uma das obras que eu tenho um vínculo mais pessoal. Vagabond foi o primeiro mangá que eu li de verdade. Tecnicamente o primeiro foi One Piece, mas eu comecei a ler One Piece em um ano. O primeiro mangá que eu li do capítulo 1 ao capítulo final foi Vagabond. E é uma obra atemporal, você pode ler em vários momentos da sua vida, que você vai ter várias interpretações diferentes, porque ele funciona dessa forma. Vagabond conta a história do lendário espadachim Miyamoto Musashi, um dos guerreiros mais lendários da história do Japão e do mundo, dito ser um homem que já batalhou mais de 60 vezes e nunca perdeu. Musashi nasceu em 1584 e morreu em 1645, ou seja, o bicho é velho. E Vagabond pega muita inspiração em um livro que o próprio Musashi escreveu na época, chamado O Livro dos Cinco Anéis, que é como se fosse uma autobiografia, mas também um livro que ensina técnicas de espada, estratégias e coisas do tipo. É claro que o autor, ele dá uma firulada, uma floreada, ele bota muito de sua visão artística ali também, porém o livro base de inspiração para essa obra é esse livro dos Cinco Anéis. Bom, Miyamoto Musashi nem sempre foi Miyamoto Musashi. Na verdade, ele nasceu como Shinmen Takezu, um garoto problema e excluído da vila de Miyamoto, no Japão, que sempre foi considerado uma criança problema. Na verdade, uma criança demônio, que com pouca idade já foi capaz de matar um homem adulto com as suas próprias técnicas bem selvagens de espada. Takezu tinha pai, sendo que a mãe dele abandonou ele, e o pai dele era um espadachim conhecido, com algum nome na época, sendo que ele era considerado um demônio, um homem imoral, que também tratava o filho muito mal. Porém, a história de Vagabond começa realmente com Musashi na batalha de Sekigahara. Ele foi pra lá pra tentar fazer um nome, e ele até que foi bem, matando alguns soldados e impressionando algumas pessoas, porém quando ele volta pra vila dele, tentam incriminar ele com alguma coisa, ele é autuado por soldados, sendo que sua natureza selvagem faz com que ele tente sobreviver, e assim ele bate nos soldados e foge, fica
excluído nas montanhas, onde ele sempre viveu, até que em sua fuga ele eventualmente é pego por um cara chamado Takuan, um monge andarilho que geralmente fica ali pela vila de Miyamoto. Esse é um dos personagens mais fodas, interessantes e que tem muita metáfora envolvida nele. Eu sempre vi esse personagem como o autor falando com o Musashi, mas também falando com o leitor com as frases dele. Musashi é pego e, para pagar pelos seus crimes, ele fica pendurado em uma árvore que nem um merda. E nesse estado, ele talvez tenha seu primeiro momento de reflexão. Ele sempre foi um garoto muito impulsivo, selvagem, que fazia as coisas por puro instinto. E agora, aprisionado, ele é obrigado a pensar nas escolhas que ele fez. Ele começa a falar que o fim dele não deveria ser ali. Ele é um guerreiro que deve morrer de maneira honrosa. Sendo que o monge chega e fala que ele matou muita gente. E essas pessoas não vão voltar. Você acha que pessoas assim, que matam pessoas e tal, devem morrer de forma honrosa? Você não tá sendo muito egoísta de ter esse tipo de pensamento? As outras pessoas que você matou morreram de forma honrosa, ou pelo menos você deu a oportunidade delas de fazer isso? Com essas reflexões que o monge manda pra cabeça do jovem Takezo, ele começa a se lembrar do porquê ele estava nessa situação, do seu objetivo de vida. Ele começa a lembrar de seu pai, um homem detestável que via até mesmo no seu próprio filho um potencial inimigo no futuro. Já que ele carrega o nome Shin-Man, ele vai ser forte e isso pode ser um problema. Ele ameaça o filho, ameaça atacá-lo e até fala que ele merece o nome de criança demônio. O objetivo dele é o objetivo que o pai dele colocou na cabeça dele desde o começo: ser invencível sob os céus. Então, vendo isso, tendo noção da sua vida, ele não pode fazer nada a não ser chorar. Depois de ter realizado isso, o monge, Takuan, ele consegue meio que salvar o Musashi das represálias da vila e meio que consegue levar ele até um lugar e começa a entrar na mente dele, tipo, você não quer viver essa vida? Grite pro mundo todo que você tem orgulho dessa vida de matar pessoas e deixar famílias arruinadas. Então, em um momento mais de calmaria, ele pergunta se viver matando os outros e causar destruição por onde passa é uma vida honrosa. E não, aquilo não é vida pra ele. Depois desse evento, o monge rebatiza Shin-Man Takezo, falando pra ele levar o nome da sua terra natal, da sua vila, com ele. E agora, ele se chama Miyamoto Musashi e está renascido em uma nova pessoa. Parece que agora ele compreende com mais clareza o que significa duelar com os outros e matar os outros. Não é algo mais tão banal. Porém, Miyamoto Musashi, com seu novo nome, agora começa a ter suas andanças e desafiar dojos de espadachins pelo Japão afora. Porém, existem algumas lutas do Musashi aqui que ficaram na minha mente e eu gostaria de compartilhar porque vão fazer sentido no final. Musashi já estava mais treinado, já tinha batalhado com algumas pessoas, até que ele vai para um templo onde existe uma lenda de um monge muito bom, um cara que luta como ninguém. Então o Musashi vai lá desafiar esse cara, chamado Hozoin Inshun. Até então, o Musashi batalhava e meio que ele se valia pela força bruta e selvageria que ele sempre teve desde criança. Porém, esse cara era realmente o primeiro obstáculo árduo que ele teria que enfrentar. Um cara com uma maestria perfeita no que fazia, além de uma força descomunal. Ele oprime Musashi e pela primeira vez Miyamoto Musashi tem medo da morte. Ele acha que vai morrer. E em um apagão, ele sai correndo com medo de que o monge finalize ele, fugindo da luta e tendo, entre aspas, sua primeira derrota. Não é bem uma derrota porque ele fugiu, né? Mas, enfim, ele acorda com um velho cuidando dele e dizendo o que aconteceu, que ele fugiu da luta. Então ele fica complexado. Será que eu sou fraco? Minha força não vale de nada? Eu não tô preparado pra morrer? Então essa é a primeira porrada psicológica que o Musashi toma. É o primeiro obstáculo que ele não pôde passar por simples força de vontade ou selvageria. Ele teria que treinar arduamente e transcender psicologicamente para enfrentar esse cara de novo. E assim ele o faz. Ele treina nesse templo por algum tempo, tem algumas lutas com ele, até que uma revanche definitiva ele consegue levar a melhor e consegue ganhar do monge. Ele tem mais algumas andanças até que ele decide enfrentar o dojo dos Yagyu e desafiar especificamente Yagyu Sekishusai, um deus da espada. Ele chega lá e causa um problema, né? Meio que vai, tipo, quero confusão, cadê o cara? Até que ele finalmente encontra Yagyu Sekishusai, que é um velhinho,
doente que tá em sua cama dormindo. E Musashi realiza o quão fácil seria matar esse cara. Ele pode matar ele a qualquer momento. Ele é um velho doente. Se eu matar ele, eu vou ser conhecido como um homem que matou um deus da espada. Porém, quando ele vai matá-lo, ele é parado por um simples coçador de costas. E parece que o velho faz isso de reflexo, como se ele tivesse pressentido o perigo mesmo dormindo e deferido a espada dele com esse simples pedaço de madeira. E nessa hora, nesse simples gesto desse velho decrépito que tá morrendo, conseguiu superar esse jovem cheio de energia e selvageria dentro dele com um simples coçador de costas. Ele entende o quão pequeno ele é, em uma sequência de páginas que é absurda. Ele se vendo pequeno, dando zoom out, e essa montanha que ele tá em cima, na verdade, é o coçador de costas do velho. Ele entende o que esse velho é. Uma montanha. Não só uma montanha colossal. Ele é um velho, doente. Matá-lo seria a coisa mais fácil do mundo. Mas, ainda assim, ele não consegue. Então, o velho, acordado, fala que a espada dele é uma com o céu e a terra. Ele dominou o estilo de espada mais difícil, que só um grande mestre poderia dominar. A arte sem espada. Perante a isso, Miyamoto Musashi fica maravilhado e diz que ele realmente merece o título de invencível. E a Gyusei Kishusai fala que invencível é só uma palavra, não significa muita coisa. Ele não entende muito bem o que isso significa, mas com essa porrada mental de novo, vendo que pessoas com experiência que dedicaram a vida pela espada são diferenciadas, ele segue seu caminho. De novo, ele tem mais lutas, mais desenvolvimento, até que a gente chega em um dos arcos mais famosos, se não o mais famoso do mangá, que é a luta contra os 70 de Yoshioka. Basicamente, Miyamoto Musashi volta pro dojo Yoshioka e desafia os líderes desse dojo e ele acaba matando o líder presente. Visto isso, os outros integrantes desse dojo ficam extremamente putos e falam que o nome do dojo Yoshioka irá acabar junto com Musashi, porque agora eles têm uma requisição: os seus 70 alunos lutarem contra Musashi em uma batalha 1 contra 1 seguido, né? Então eu lutaria 1 vezes 1 até ter 70. Musashi, já mais velho, mais envolvido, em uma conversa com o monge Takuan, que é basicamente uma figura onipresente nesse mangá, revela que ele não é maluco, ele não é selvagem e instintivo como antes. É óbvio que contra 70 é impossível. Ele vai embora e nem quer saber. Ele não liga pro que as pessoas vão achar dele, se ele é cagão ou algo do tipo. O monge diz que ele tá num caminho bom, que ele está se tornando forte. Os fortes são afáveis e isso representa muito pra ele. Realmente o monge vê uma diferença daquele menino amarrado na árvore que ele viu anos atrás. Então Musashi começa a caminhar e tentar cruzar a montanha para sair de vista e fugir desses 70. Então, quando ele já tá preparado para ir embora, para fugir, para literalmente se salvar e continuar sua vida, ele não consegue. Seu instinto selvagem, sua necessidade de adrenalina não deixa ele seguir em frente. E ele quer lutar contra esses 70. Ele vê eles se juntando no topo da montanha. E então ele reflete sobre a vida dele. Ele reflete sobre os inimigos que teve até então para ele chegar até aqui. E por eles, ele é grato. Ele não estaria aqui sem eles. Ele diz seu obrigado e, apelando para os seus instintos mais primais e selvagens e de seu sonho de criança de enfrentar tantas pessoas e ser vitorioso, ele começa, em uma sequência de capítulos, matar todos os 70. É uma coletânea bizarra de mortes de diferentes tipos, mas sempre muito lindas. É uma obra de arte, não tem o que fazer. Então, ele finalmente mata incrivelmente os 70. Ele sobrevive a tudo isso, porém, quando ele para pensar no que ele fez, ele vê um campo de homens mortos que tinham famílias, amigos, sonhos e objetivos. Ele matou todos eles pelo simples e puro instinto de selvageria, de querer ser invencível sobre os céus e talvez se provar pro seu pai, que é algo que ele tem um trauma até então. Lembrando das palavras do monge daquele dia, ele se vê de novo naquela situação, como um jovem garoto selvagem preso numa árvore. Parece que ele não se desenvolveu, parece que todo esse caminho que ele teve não significou nada. Ele ainda assim perdeu pros seus instintos primitivos. Ele não conseguiu se segurar e agora
agora ele se vê nesse espiral de morte. E isso que faz Musashi ser um personagem tão incrível, porque ele é falho, ele é humano. Ele não é um sábio que aprende com tudo que vive. Ele, como um ser humano, às vezes apela para instintos mais primais. Então, quando ele começa a pensar em tudo que ele fez, começa a bater o peso na consciência. Algumas das pessoas que ainda estavam semi-vivas conseguem deferir ataques nele, principalmente na perna, ferindo gravemente Musashi. Ele consegue lidar com eles no fim das contas, porém tem que ir se arrastando para fora do campo de guerra que ele criou. Ele se arrasta pela neve até que ele é salvo. Por quem? O monge Takuan, que salva ele, consegue curá-lo, mas vê que as feridas são graves. Ele acha que ele não vai conseguir andar depois dessa. Depois entramos em também um dos melhores arcos e maiores, que é o arco pós os 70 de Yoshioka. Agora, Musashi fudido, sem nem conseguir andar, o que para um espadachim é morte, basicamente. Obviamente, a notícia que ele matou 70 homens se espalhou, e então ele é preso. E na prisão é um momento que ele, de novo, tem um momento de reflexão similar com o que ele teve quando ele estava amarrado na árvore. Ele começa a ver que o que ele fez, esse espiral de morte, começa a ativar um demônio dentro dele que nem mesmo ele sabia que era tão perigoso. Um demônio que se assemelha muito ao pai dele. Uma ânsia absurda de ser invencível sob o sol e trilhar um caminho de sangue por onde passa. Porém agora ele entende isso. Ele entende que com esse caminho ele alimenta esse monstro. E o monge, que também tá com ele na prisão, finalmente vê que ele vê o que ele tá fazendo e fala que ele cresceu. Ele evoluiu. Porém, os próprios carcereiros da cela dele falam que agora ele está sendo conhecido como um invencível sob o céu. A única pessoa que conseguiria matar 70 homens em uma única noite. Então, ele vendo que agora ele ganhou o apelido que ele sempre queria, digamos assim, o título que ele sempre queria, ele entende as palavras daquele velho Yagyu Sekishusai. No fim das contas, é só uma palavra. Acabou. Até que os carcereiros acham ele tão foda que viram fãs dele e convidam ele para ele lecionar os carcereiros a aprender um pouco mais sobre o Kendo, né? A arte da espada. Porém, quando ele tem a oportunidade, já que ele tá livre, né? Já que os guardas deram esse mole, ele nocauteia os guardas e consegue fugir floresta dentro, mesmo que esteja ainda machucado. Então ele começa a fazer uma caminhada durante vários dias, na qual várias pessoas tentam enfrentar ele, porque agora que ele é invencível sobre os céus, todo mundo quer matar ele e ter esse título pra eles. Então ele desenvolve uma técnica de formar um círculo e qualquer pessoa que se aproxime desse círculo, ele mata. Já que ele também não pode andar, é uma técnica efetiva. E nessas andanças ele passa por alguns locais, por vilas, e algumas acolhem eles e tal, e dão alguma coisa pra ele comer, ele ajuda um pouco, e ele começa a entender o quanto o Japão é grande, não é só sobre dojos e coisas do tipo. E ele começa a entender também o tamanho dos pecados que ele tem, digamos assim, aonde as pessoas conversam com ele e ele diz que ele não pode, entre aspas, se divertir ou fazer alguma coisa, porque ele matou mais de 100 homens com essas mãos. Como uma pessoa com esse nível de pecado pode transitar entre pessoas comuns? Ele não merece isso. Depois dele passear e ver, né, o círculo de fúria que ele rodou ao se tornar um invencível sobre os céus, ele percebe que ele tá cansado, está cansado de lutar, tá cansado dessa porra. Então ele simplesmente se deixa cair no chão e olhar para as estrelas. Ele aceita voltar para a sua forma original, voltar para a terra. Ele tem uma epifania. Ele não é ninguém perante aos céus, perante as estrelas. E ao invés de ficar deprimido com isso, isso lhe dá uma nova perspectiva. Eu não preciso me martirizar pelo que eu passei, ou pelo que eu sofri, ou pelo que eu atingi. Eu não sou ninguém e eu vou recomeçar. E com isso, a primeira lição de sua nova vida acontece. Sorria mais. E então, espíritos na forma de Sekishusai, que foi alguém que ajudou muito no desenvolvimento pessoal dele, fazem com que ele sorria e ele siga sorrindo. Seja uma pessoa melhor a partir de agora. Alguém não precisa se apoiar em se provar pra alguém ou algo e a matar qualquer um que o desafie. Ele ainda quer seguir o caminho da espada. Ele não vê um caminho diferente pra ele. É o caminho que ele escolheu, mas agora do jeito dele, no tempo dele. Porém, há um espadachim ascendente chamado Sasaki Kojiro, que está ganhando uma fama comparável a dele, que ele quer lutar. Porém, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Até que enfim, ele acha uma fazenda que precisa de ajuda e a gente entra no famoso arco da fazenda, que foi um arco que inspirou muito o arco lá da fazenda de Vinland Saga acontecer também. É basicamente o momento onde o Musashi acha essa fazenda que precisa de reparos, precisa
de ajuda. Muitas pessoas são muito velhas e doentes aí e a ajuda não chega nessa região. E ele por um momento abandona a espada e dá valor a muito mais coisa. E fazendo isso, ele entende que talvez dar valor a essas outras coisas faz com que ele seja um espadachim muito melhor. Uma pegada meio Karate Kid, né? De você meio que pintar a cerca e aprender naquele movimento, o movimento que você tem que fazer quando lutar. Ou tira casaco, pega casaco. Ele começa a ver o quanto ele ser um espadachim foda não significa nada quando ele tá numa fazenda que precisa de pessoas plantando e pessoas hábeis. Ele não sabe plantar porra nenhuma, ele sabe manejar uma espada. Então ele começa a aprender tudo do zero e dá valor a essas coisas, dá valor a plantar, dá valor a arar e dar valor aos pequenos sucessos, por menor que sejam. E aqui também a gente vê uma parte mais humana do Musashi, né? Onde tudo parece que vai dar merda e os demônios interiores dele falam pra ele abandonar aquela porra daquela vida. Ele quer sangue, ele quer ação, ele quer espada, ele não quer ajudar a merda numa fazenda de merda. A vila tá morrendo, as pessoas estão ficando doentes, a plantação não vem, a chuva não vem, as coisas não ajudam. E ele chega um momento até mesmo dele com a sua selvageria e sem modos como sempre foi, suplicar ajuda para, entre aspas, o prefeito local ali, o governante da região, pedindo suprimentos, pedindo ajuda médica de alguma forma para aquelas pessoas da vila. No fim, ele consegue ajeitar as coisas, consegue ver realmente o quanto ele precisava daquele tempo sem espada, porém ele nunca deixou de treinar. Ele sempre treinava e ele sempre achou que isso era um método de ser um com a terra e um com o céu, assim como ele viu com aquele velho. Mas principalmente treinar tentando sentir o ambiente, porque ele estava treinando para batalhar contra Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro é também o espadachim lendário do Japão nessa mesma época, que existem várias interpretações e várias mídias diferentes, né? Se você viu o Shumatsu no Valkyrie, tá ligado como é o Kojiro, mas eu acho que a interpretação de Vagabond é muito maneira, porque nessa obra ele é surdo e mudo, e é por isso que o Musashi tenta treinar com coisas impedindo que ele ouvisse, para meio que replicar o que ele faz. E a história de Kojiro acontece meio que paralelamente com a história do Musashi, como fosse uma história dupla entre os dois. Afinal, Musashi versus Kojiro foi uma batalha lendária que é contada até os dias de hoje no Japão e no mundo inteiro. Basicamente foi a batalha que legitimou o Musashi como o maior espadachim do mundo. E essa batalha que meio que fez ele parar um pouco com a vida de guerra e espadas, se aquietar e começar a fazer esse livro aí, o livro dos 5 Anéis. A gente começa a ver a história de um velho chamado Jisai, que era um mestre espadachim que já teve uma certa fama, mas agora estava aposentado em uma cabana, em uma pequena vila. Esse velho recebe uma carta de seu ex-aluno pedindo para que ele acolha o seu filho. Afinal, o castelo que ele mora vai ser destruído e ele está enviando para ele a sua mulher e o seu filho que, por favor, cuide do meu filho. Ele já era um velho acabado que, por causa de tragédias pessoais, já estava querendo se matar. Porém, com essa missão em mãos, ele espera todos os dias, olhando para o mar para ver, vai aparecer para esse tal bebê, né, que ainda não tem o nome do Kojiro, se ele vai aparecer ou não. Depois de muito tempo, ele já acha que o moleque não sobreviveu à viagem, ele deve estar morto, o que eu tô fazendo? Até que quando a carta escapa das mãos dele e vai em direção ao mar, ele vê um bote com um bebê se aproximando. Porém, a onda vem e vira essa canoa do caralho, e nisso um bebê e uma espada saem voando. Jisai corre para tentar pegar esse bebê e ele no fim acaba salvando ele, tendo seu primeiro contato com o pequeno Kojiro. Inicialmente ele já vê que esse moleque é meio estranho e que é aficionado pela espada do pai. Ele não consegue ficar sem ela, se tirar dele, ele chora e no fim ele até mesmo dorme com ela. Jisai nomeia o moleque de Kojiro, então ele começa a criá-lo como seu próprio filho. Temos o pequeno time skip e agora a gente vê o Kojiro mais criancinha, mas ainda bem novo, passeando por aí com a sua espada, como se fosse um brinquedo. E nesse momento, Ito Itosai, que é um personagem bem importante em Vagabond também, que é o discípulo desse Jisai, ele chega para visitar o seu mestre antigo e ele vê o Kojiro e meio que acha estranho esse moleque. E ele fala pro Jisai
que ele é surdo. O Jisai fica meio surpreso, tipo, como assim? Nunca tinha percebido, só achei que era meio esquisito. Então, para confirmar isso, o Jisai começa a gritar no ouvido do Kojiro e realmente ele não se importa. Visto isso, ele vê que o moleque é especial e que ele precisa ter cuidado agora, que ele é surdo e mudo, ele tem que entender o horizonte. E parece que ele sempre teve um talento natural com a espada, afinal, ele não largava dela desde criança. Então ele começa a ensinar o Kojiro na arte da espada já na sua adolescência. Quando o Kojiro tem 17 anos, acontecem alguns eventos ali na vila e o Ito Itosai volta para a vila para visitar seu mestre e ver como está aquele moleque Kojiro, até que ele é desafiado por 5 homens do dojo Yoshioka, esse mesmo que eu já falei. Então ele vê que o Kojiro tá ali perto também e ele faz com que o Kojiro e esses 5 caras lutem, e ele só fica observando. E ele começa a entender a genialidade, o talento nato que Kojiro tem. Por ser surdo e mudo, os outros sentidos dele são muito mais aguçados. Ele tem uma técnica diferente, meio pura, como se ele fosse um com a natureza em volta dele, já que ele não precisa se preocupar com a audição e outras coisas. Basicamente, um prodígio. Kojiro consegue derrotar esses 5, então Ito Itosai e Kojiro saem juntos para viver aí suas aventuras no caminho da espada, enquanto Jisai fica muito feliz de, pelo menos, o caminho da espada ter feito com que ele conseguisse treinar alguém como Sasaki Kojiro. Kojiro também tem sua dose de lutas, assim como Musashi, crescendo e se desenvolvendo. Porém, tem uma luta específica que eu queria falar, que é quando ele luta contra um cara chamado Koun. E é nessa luta que a gente vê a parte mais realmente humana também do Kojiro. Ele, na verdade, é uma criança. Ele é muito infantil. Ele brinca com as pessoas. Ele vê as lutas como brincadeiras. Porém, ainda assim, ele é gracioso. E seu estilo é também com a natureza em volta dele. Ele dominou desde muito novo algo que grandes mestres querem dominar desde sempre, até mesmo o Musashi. E imitando o movimento de uma onda, ele mata seu inimigo. Então é claro, né? Agora Kojiro apresentado, Musashi apresentado, tem que ter a lendária luta dos dois, correto? Todo o mangá deveria se resumir no encontro desses dois e na batalha lendária que é contada até os dias de hoje. Porém, não. O mangá de Vagabond nunca teve um final. O que tem é um capítulo 327, que é o último capítulo que foi lançado, onde não tem muita coisa, é só uma continuação da história, porém é um capítulo de 115 páginas. Mas o capítulo em si é pequeno, porque as outras páginas excedentes são basicamente rascunhos e devaneios do autor sobre alguns personagens. E nunca vai ter um final, pelo menos eu acredito. E esse é um dos motivos pela qual, tecnicamente, Vagabond nunca vai ter um anime. Porque se você pensar de um ponto de vista de uma empresa de animação, como ela vai investir em fazer um anime de um mangá que literalmente não tem final? Não é como se fosse um mangá que tá passando por um hiato e que vai ter um final em algum momento, que nem Hunter x Hunter, ou um que ainda está lançando, como por exemplo One Piece. Mas entende que toda a história se uniu para esse grande clímax da batalha dos dois, e isso nunca aconteceu. Mas essa é a parte lógica, técnica e de um ponto de vista comercial. Mas quais são os meus pontos para defender uma não adaptação de Vagabond? Eu fiz questão aqui de falar um pouco sobre a obra, apesar de eu não ter falado basicamente muita coisa, só pontuei alguns eventos que sim, são importantes, mas sério, eu não falei sobre muitos personagens, muitas coisas acontecem, não explorei quase nada sobre o Kojiro, só falei um pouco do passado dele. Sinceramente, pode ir ler Vagabond depois desse vídeo, que você vai surpreender de tantas formas diferentes que eu nem consigo explicar. Mas eu fiz isso para você entender como esse mangá é feito. Esse mangá, como eu disse, é uma obra de arte. Ele não é um desenho simples, são desenhos complexos, que cada página te impacta mais do que a outra. E querendo ou não, isso é bem difícil de ser animado. Mas digamos que o estúdio muito foda conseguisse pegar isso e animar e fazer de uma forma totalmente fiel. Vagabond, além da sua arte de tirar o fôlego, ele é bastante caracterizado por momentos de reflexão. Deu pra ver aí, né, que na trajetória do Musashi, em vários momentos ele reflete sobre a vida dele e sobre as escolhas que ele tá fazendo, sobre ser falho, sobre pequenos sucessos.
sobre a vida. E nesses momentos há páginas inteiras que não tem fala nenhuma, é só ele fazendo uma coisa, é só um ambiente, e a coloração em preto e branco e o silêncio de você estar lendo é o que compõe esse ambiente. É uma reflexão do próprio personagem, mas também sua. E se você transcrever isso para uma adaptação em animação, provavelmente você vai botar uma trilha sonora ali, provavelmente você vai botar um som ambiente, coisas que vão dificultar esse processo. Há séries que conseguem fazer isso muito bem, como por exemplo Ghost in the Shell, né, o filme, que tem esses momentos de reflexão, de pausa, de você respirar e entender o mundo à sua volta. Sendo que, por ser uma estética diferente, um mundo diferente, funciona com uma trilha sonora, por exemplo. Vagabond é uma experiência de leitura, realmente, de você ler em silêncio e refletir sobre tudo que você lê após a virada da página. Mas, principalmente, o que seria mais difícil é a filosofias e metáforas por trás da obra. Muitas coisas, muitas lições que com certeza se perderiam em uma adaptação em animação. Coisas que escritas e desenhadas com uma imagem estática fazem muito mais sentido no contexto que foi dado. Coisas como o demônio interior do Musashi, as frases impactantes do monge Takuan, os traços e a forma que foram feitas foram milimetricamente pensadas para aquela mídia. E esse tipo de carinho e cuidado muito provavelmente não será pensado para uma adaptação em anime. E considerando Takehiko Inoue esse gênio extremamente autoral, é muito provável que ele faça ou designe alguém para fazer com o mesmo carinho que ele fez Vagabond, um Vagabond anime, por exemplo. Então, por causa desses motivos, eu acredito que Vagabond deve permanecer como um mangá, apesar de que um anime traria mais popularidade, traria uma nova interpretação da coisa que poderia ser boa ou ruim, ou até melhor. Ainda assim, Vagabond, como é, do formato que tem, eu acho que é o único possível. Finalmente, eu falei sobre uma das séries preferidas da minha vida aqui, Vagabond, a história de Miyamoto Musashi, uma obra que me tocou muito e que, como eu disse, é uma obra para você ler várias vezes no decorrer da sua vida, porque com seu desenvolvimento pessoal você encara certas coisas desse mangá de forma diferente. É uma série transformadora e que te ensina muito, muito mesmo. Lembre-se sempre, né, que a partir de agora tem 2 vídeos por semana aqui no canal, e quando não tiver One Piece para eu fazer análise, vai ter aí o vídeo Dante Responde. Eu sei, o nome é ridículo. Então, por favor, mande perguntas, mande sugestões de qualquer coisa que você quiser, anime, mangá, o caralho, para que eu possa responder no vídeo, ok? Mas é isso. Por favor, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Tchau, tchau.